Olá, pessoal, estamos de volta. E mais uma vez para falar de um ministério que mora no nosso coração, né, Sara? Tá fácil gravar podcast. Cada dia se sentindo mais em casa aqui nesse podcast. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial também, né? Para falar sobre o ministério da Sagrada Eucaristia. E ele vai se apresentar agora para vocês. Boa tarde, eu sou o Marcos. É um prazer estar com essas duas beldades aqui queridas do coração, ministras também, aqui na nossa paróquia, Perpétuo Socorro. É um prazer estar com vocês aqui. Oh, coisa boa. E para nós, tio Marcão também, né? Tio Marcão. A gente vai ter que chamar de tio, porque não vai dar para... essa licença aqui, não vai dar para fingir que é um convidado qualquer aqui hoje. Não, hoje não dá. Não dá. Vamos começar do começo. MESC. O que é o MESC? O MESC é o Ministro Extraordinário da Distribuição da Sagrada Comunhão. Ele é extraordinário exatamente porque ele não é um ministro ordinário. O ministro ordinário é o bispo, o padre, e então nós temos os MESCs, que são os ministros extraordinários, que são apoio para o padre na distribuição da comunhão. E essa é a principal atribuição dos ministros na Santa Missa? Não, muito pelo contrário. A principal atribuição do ministro da distribuição da comunhão não é fazer a distribuição na missa. Na missa é uma das atribuições, mas a principal atribuição do ministro é a visita aos enfermos, aos idosos e a prática das exéquias. Legal a gente abordar isso, porque eu acredito que muitas pessoas não sabem, porque vem muito mais o ministro servindo na missa, né? Então acha que esse é o papel do ministro. Correto. Na verdade, o papel principal do ministro, ele nem é visto quando ele está praticando o papel dele, que é visitar os enfermos e os idosos, aqueles que não têm condições de participar da missa, mas precisam receber a comunhão em casa. E como que funciona esse acesso do ministro aos hospitais, às casas, com enfermos? Então, o ministro ele tem uma carteirinha, que ele recebe quando ele é instituído ministro, e essa carteirinha ele apresenta aos hospitais quando ele tem que visitar algum enfermo. No caso da visita nas residências, ele pré-agenda com a pessoa. Antes de tudo, as pessoas têm que ligar para a secretaria da paróquia, informando que tem um doente ou que tem um idoso precisando receber a comunhão. Isso é muito legal a gente falar, porque eu acredito que muitas pessoas não sabem que existe um procedimento, Com certeza. Mas eu não quero vir à missa, quero receber a comunhão em casa, ou tem algum critério para você receber a comunhão em casa? Enfermo, como? Você só pode receber a comunhão em casa se você estiver impossibilitado de ir à missa. Importante, né? Nós temos a nossa obrigação, pelo menos semanal, no mínimo semanal, de vir participar da nossa missa. E a não ser que você esteja doente e não tenha possibilidade de ir à igreja participar da celebração, você entra em contato então com a secretaria e solicita a visita de um ministro para levar a comunhão. E isso inclui situações transitórias também, né? A pessoa fez uma cirurgia, porque às vezes a gente fala enfermo, eu imagino que quem está em casa pensa assim, uma só pessoa acamada, uma pessoa que não consegue mais se locomover. Mas as situações transitórias, a pessoa também pode solicitar isso, Sim, fez uma cirurgia específica. Correto. Fiz uma cirurgia, vou precisar ficar 15 dias, uma semana, um mês, em repouso em casa, me recuperando, eu ligo para a secretaria da paróquia e solicito a visita de um ministro para poder receber a Eucaristia, para receber a comunhão, na verdade, em casa. E é a maior parte dos casos das visitas hospitalares, né? Sim. Só um detalhe, nesse período de pandemia, nós estamos impossibilitados de visitar os hospitais. Exatamente devido ao problema da Covid, Então, hospitais, os ministros não estão visitando hospitais. Os que estão em casa, continua? Em casa, continua. Em casa, as visitas estão funcionando normalmente. E eu acho que até é legal a gente falar disso, porque talvez tenha alguém assistindo a gente que recebia comunhão. Tinha alguém em casa, por exemplo, que recebia comunhão antes da pandemia. Exatamente. Parou de receber durante a pandemia, porque a gente teve uma suspensão aí, um período dessas visitas, e ainda não sabe que retornou. Então, essas visitas estão de volta. Normalmente. As visitas estão normalizadas e muitas pessoas também pensam que ela precisa encontrar com o ministro na igreja para pedir a visita. Não precisa, ela entra em contato com a secretaria da paróquia e solicita a visita do ministro ou solicita a visita do pároco, se ela quiser fazer uma confissão ou receber a unção dos enfermos, ela pode agendar, o padre faz a visita. Legal. Então, quem já está aí do outro lado numa situação dessa,
A gente pode deixar até aqui na descrição o telefone da secretaria, né? Porque aí entra em contato e pede essa visita. E depois que o enfermo liga para a nossa paróquia, para a secretaria, solicita, como que funciona depois? O padre vai à casa do enfermo para fazer uma confissão? É opcional? Como funciona? Depende do pedido que a pessoa fizer, né? Se ela quer a visita do padre para a confissão ou unção dos enfermos, aí a secretaria vai conversar com o padre João ou com o padre Anderson e eles vão se programar para fazer essa visita. Agora, se o idoso ou o enfermo deseja receber somente a comunhão, aí a secretaria repassa a informação para nós, né? Dependendo da comunidade que a pessoa faça parte, aí ela passa a informação para nós e nós verificamos qual ministro que está disponível para ir fazer a visita. Aí o ministro entra em contato com a família. Né, tudo combinado, tudo né? combinado. Nada de surpresa. Isso é Na hora importante que a o gente enfermo tem a falar possibilidade, também, né? De Exatamente. estar recebendo essa visita. Porque eu já ouvi algumas vezes falar assim, mas é porque ele dorme muito cedo. Não tem problema, né? Sempre vai ter um ministro que pode atender se adaptar Não à tem necessidade, problema. O né? ministro vai entrar em contato e vai verificar o melhor horário. Se ele não tiver condições de atender porque os horários não batem, a gente localiza um outro ministro que tenha condições de atender. Legal. E você tinha comentado das exéquias também, né? Primeiro, o que são exéquias? Porque deve ter gente do outro lado que está se perguntando, né? As exéquias é aquela visita, né, que o ministro pode fazer, ou o padre, quando você tem um velório, né? Então, a família entra em contato com a secretaria também, informando que um ente familiar faleceu e solicita, então, a presença do padre ou a presença do ministro para celebrar as exéquias. Legal, até como um suporte para o padre também, né? Porque são muitas Não atribuições que eu acho que as pessoas também não têm dimensão de tantas atividades que o padre tem que atender um dia, né? E é exatamente essa a função do ministro, né? A função do ministro ela foi definida no Concílio Vaticano II exatamente por causa disso. Imagine se não existisse um ministro na missa para distribuir a comunhão e ajudar o padre. Esse processo, dependendo da missa, dependendo do local, seria inviável, uma né? coisa de sabe Deus quanto tempo iria levar para ele sozinho fazer essa distribuição. Quem frequenta além, né, aqui na Matriz tem essa dimensão, né? Assim, quantidade, são 11 ministros servindo hoje na missa das 7h30. São 10 ministros. 10 ministros, mais E o padre, missa, uma né? missa, imagina. Mais o seminarista, mais o padre. E tinha uma Marcão falando nisso, né? São muitos ministros. Nós estamos recebendo várias pastorais aqui, que a maior parte delas, para entrar, é só sentir a vontade no coração, se disponibilizar, né? Ter tempo com o ministério, com os ministros. Funciona dessa forma? Como que faz para ser ministro? Então, o ministro, ele também tem que ter essa vontade no coração de servir a obra de Deus, né? Mas ele não basta somente ele querer, ele tem que ser indicado. Né? Indicado por quem? Indicado pelos coordenadores de pastorais, né? Indicado pelo conselho da comunidade, ou indicado pelo padre, né? E ainda assim ele passa por todo esse crivo de aprovação do conselho, de aprovação do padre, para ele poder efetivamente participar do processo de formação. E ainda assim não quer dizer que ao final do processo ele vai ser instituído ministro. Né? Então tem todo esse processo. Tem um curso também, tem né? Depois do convite, uma formação. Uma formação, inclusive esse ano nós vamos ter formação de novos ministros, né? No final do ano se encerra já estou sofrendo, vai acabar o meu. Né? Nós vamos sair no final do ano. Dor no coração. A linha vai renovar. Mais 3 aninhos, mais 3 né? anos. Né? Até bom pra gente abordar isso. Um ótimo gancho. Quanto tempo, tio Marcão? 6 anos. 6 anos. O ministro, na verdade, 3 anos, renovável por mais 3 anos. Né? A igreja aceita a renovação do mandato do ministro por mais 3 anos. Então, no final do período de 3 anos, aquele que não desejar renovar, ele manifesta a intenção dele de não querer renovar e encerra. Caso ele queira renovar, renova-se o período de mandato dele por mais 3 anos. Parece muito, mas passa tão rápido. Passa rápido. E parece que foi ontem, né? Exatamente, parece que foi ontem. Nós tivemos aí a turma da Sarinha. E a pessoa que já foi ministro por 6 anos, pode ser em algum outro momento ou esgota ali? Ministro uma vez na vida. Como qualquer outro momento de servir, né, desde que você não tenha outras pessoas para servir, não vai ter opção, né, de você não colocar. Na verdade, ele encerra o período de 6 anos e dali ele não serve mais. Mas pode chegar um momento na paróquia que não tem mais ninguém.
E aí pode ser que seja Ou necessário. muitos anos depois, Muitos talvez, anos né? depois. Uma outra Pessoas oportunidade. muito ativas, né, Acontece também, por exemplo, o convento da Penha, às vezes ocorre que o período de encerramento do ministério aqui na Perpétua chega ao fim e o convento está precisando de ministros lá. Sim. Então ele acaba sendo instituído lá no convento da Penha para servir no convento. Isso é até interessante também, acho, da gente comentar, né? Que tem esse suporte, né? Tem. Ao convento, às vezes em Eventos maiores. O convento solicita bastante os ministros das paróquias daqui da região. Eu, por exemplo, já servi na Festa da Penha. Vários ministros daqui da Perpétua já serviram na Festa da Penha. Vários ministros aqui são solicitados para servir em algumas festas. Em missas maiores, né? Missas maiores lá do convento, que é muita gente. Né? Não só daqui, como de todas as paróquias aqui de Vila Velha. Sim. E se a gente for falar dos requisitos, assim, para ser ministro, além dessa questão da participação, do convite, da aprovação, do coração também, tem idade? No mínimo 21 anos. No máximo? 21 anos. Não tem idade máxima, né? Na verdade, o ministro ele vai daquela vontade dele e da possibilidade, né, da disponibilidade dele de estar servindo. Né? Se eu tenho efetivamente uma idade muito avançada, que eu não estou conseguindo, às vezes, desenvolver minhas atividades da melhor forma necessária também, né? Pode ser que não seja uma boa, né, ele ser instituído ministro. E hoje é um ministério bem diversificado, né? Tem jovens, tem adultos, tem pessoas de mais idade, né? Eu acho que isso traz traz a vida em comunidade, né? Ai, tá me faltando a palavra, mas é uma mistura que acrescenta para todo mundo, né? Sim, nós temos jovens, vários jovens servindo. Inclusive tem uma missa dos jovens, onde a gente escala somente ministros jovens para servir nessa missa. A equipe de música é só jovem, a equipe de liturgia é só jovem, e os ministros também só os jovens. Né? Então, tem essas questões de casais servindo, ou só o marido, ou só a esposa, não tem critério específico não para isso. E na missa, propriamente dita, qual a preparação para esse servir dos ministros? Como que é essa preparação? Que é algo que não é visto também, que não né? é visto, exatamente. Então, a gente tem, por regra, né, que o ministro deve chegar 1 hora antes da missa, no mínimo. No máximo, aliás. Né? Por quê? Porque ele chega 1 hora no máximo? Porque ele vai preparar todo o material para a missa. Ele vai verificar como está a reserva eucarística, que são as hóstias já consagradas que ficam no sacrário. Ele vai preparar a credência, que é aquela mesinha que fica de apoio para o padre. Próximo ao padre. Ali próximo ao padre, no presbitério, né, no altar. E ele vai se preparar espiritualmente também, que é o principal para servir. Né? Essa 1 hora é para que ele entre, né, que ele chegue na igreja e consiga se desligar do mundo exterior e consiga se preparar para servir. Né? Nós costumamos dizer que a gente ali está fazendo uma atividade que é extremamente nobre no processo na missa. Né? Você está levando o corpo de Cristo para as pessoas. Né? Então, não adianta eu chegar aqui 15 minutos antes da missa, todo esbaforido, chegar para servir, né, todo suado, não tem cabimento, isso não bate, né, não combina com o processo, com o rito de comunhão. Então, a gente pede que o ministro chegue 1 hora de antecedência para poder preparar tudo, dar tudo certo, preparar as alfaias, verificar se está tudo certinho, né, e entrar num processo de espiritualização para ele poder estar bem. E você falou de alfaias, é importante também falar que é algo que ninguém vê. Pós-missa, os ministros também têm funções, né? De lavar as alfaias de uma forma correta. Tem função antes da missa, pós-missa, no dia que não tem missa. É ministro o tempo inteiro, basicamente, né? Trabalho não falta. Tem atividade antes da missa, depois da missa e depois da missa, né? Com certeza. Porque tudo que foi preparado precisa efetivamente ser purificado, né? Então, é o processo de purificação. Porque é o próprio Cristo que está ali, Cristo, né? que está ali. Então, mesmo uma partícula mínima, no tamanho de um grão de areia, é a presença de Cristo naquele instrumento que a gente utiliza, seja uma âmbula, seja um corporal, seja uma toalha. Então, a gente precisa verificar isso tudo, guardar essas toalhas, esse corporal, né, uma toalha especial que a gente usa para
colocar as âmbulas em cima, o cálice. Né? Então, depois da missa, a gente separa todo esse material e coloca para a pessoa responsável fazer o processo de purificação das alfaias, né? Que são essas toalhas todas. Porque tem todo um cuidado, né? Para lavar, para passar. É legal a gente falar isso, que são coisas que ninguém sabe, né? Que aqueles os paninhos que são as alfaias da missa tem todo um processo depois de lavagem, não é feito de qualquer forma, né? Como é que funciona isso, tio? Não é feito de qualquer forma, da mesma como também a água que é utilizada para aspersão, né? Quando o padre faz a aspersão, os ministros fazem a aspersão, também não é qualquer água. Depois da missa, a gente não pode depositar isso, jogar na pia, jogar em qualquer lugar no ralo. Essa água ela só pode ser despejada num vaso de planta, né? Numa planta, e da mesma forma, quando o ministro responsável leva a alfaia para casa para poder purificar em casa, ele tem que deixar de molho, né, para que, se tiver alguma partícula ali, ela seja dissolvida na água. Depois que esse processo de dissolver as partículas que possivelmente tem ali nas alfaias, essa água é então jogada também numa planta, para só então poder lavar as alfaias, passar com as dobras corretas, para que chegue na hora da missa, o padre consiga abrir ali tudo certinho. Muito cuidado com os detalhes, né? Muito cuidado. É o zelo com as coisas de Deus. Né? Isso mesmo. Exatamente. E missa, celebração, o ministro serve da mesma forma, sendo missa ou celebração? Fala um pouquinho, tio, pra gente o que é uma missa, o que é uma celebração e o papel do ministro em ambas. Então, a missa é aquela que é conduzida pelo ministro ordenado, né? O padre, o bispo. Então, nós temos na missa o rito de comunhão, né? Aquele momento em que a gente se prepara para receber o corpo de Cristo. Depois do momento do ofertório, a gente começa o rito de comunhão. E o ministro ele somente vai aparecer ali para a distribuição da comunhão junto com o padre, com o seminarista, essas coisas. Na celebração, não temos o rito de comunhão, porque nós não temos o ministro ordenado, que é o padre ou o bispo. Então, o ministro ele apresenta uma comunhão já consagrada, né, que já foi consagrada numa missa anterior. Então, na celebração, nós temos um diácono, temos um leigo preparado, né, que faz então a celebração, e o ministro é chamado então para fazer a apresentação da Eucaristia, que já estava consagrada, já estava no sacrário, já foi consagrada numa missa anterior. Legal. Foi até bom a gente tocar nesse assunto da celebração, porque algumas pessoas têm dúvida, assim, ministro da palavra, ministro da Eucaristia. O ministro da Eucaristia pode celebrar também? A gente podia tirar essa dúvida. O termo ministro da Eucaristia ele não é muito correto. O ministro da Eucaristia é o ministro ordenado. O ministro extraordinário olha, é o ministro coisa da boa comunhão. da gente falar. O ministro extraordinário é o ministro extraordinário da distribuição da comunhão. Então, ele pode celebrar também, desde que ele tenha o domínio da liturgia, né, ele também pode ser a pessoa que vai fazer a leitura do evangelho do dia e fazer a homilia, né, e depois ainda fazer a apresentação da comunhão, sem problema nenhum. Mas não tem o rito de comunhão, que é o momento da consagração, que é só o ministro ordenado, padre, o bispo. E o que se espera de um MESC? O que se espera de um MESC? Profundo. Profundo, exatamente. Mas eu costumo dizer, nas reuniões de ministros, que o MESC ele tem que ter comprometimento, né? Ele tem que ser exemplo, né? E ele também tem que ter, o comprometimento dele é porque ele lida diretamente com o corpo de Cristo. Então, ele precisa pensar, quando ele vem servir como MESC, como ele está espiritualmente. Porque não adianta se eu estou atordoado, com conflitos em casa, conflitos no trabalho e tudo mais, achar que eu vou chegar para servir e vou estar bem, né? Provavelmente eu não vou estar bem, isso vai transparecer. Então eu costumo dizer que o MESC ele tem toda uma responsabilidade, porque ele é um servo privilegiado, por estar ali em contato com o corpo de Cristo o tempo todo que ele estiver ali no momento da distribuição, né? Então é um privilégio você estar realmente perto de Cristo naquele momento, tão próximo de Jesus como
como o MESC está. Mas isso também, ao mesmo tempo, nos traz muita responsabilidade, né? Porque o MESC, ele não pode, efetivamente, ele tem que controlar o seu comportamento. Ele não pode ser uma pessoa que sai por aí fazendo qualquer bandalheira, qualquer coisa, né? Porque a pessoa vai olhar e falar, mas peraí, aquele cara ali é o ministro lá da Perpétua, é o mesmo ministro que me serve a comunhão, está ali naquela situação, então é uma situação... É um zelo, né? É um zelo, de novo, tem que ser zeloso. Eu acho que de tudo Deus. cai aqui, né? Com cai certeza. no zelo, no cuidado, com os detalhes, com as coisas de Deus. Ai, que coisa boa falar Muito desse bom. ministério, né? Obrigada por Muito ter vindo conversar obrigada com a gente. por esse papo gostoso, né, leve, e por trazer um pouquinho dos bastidores, que eu acho que todo mundo vê ali só o ministro na missa, na distribuição no momento da missa, mas vai muito além, né? A principal função, reafirmando, né, reforçando, como o tio Marcão falou, é levar a comunhão para os enfermos. Nós que estamos aqui na Praia da Costa, que é um bairro muito vertical, então imagina quantos idosos sozinhos, então muitas vezes o ministro é uma conversa, é uma companhia, além de levar algo precioso que é Jesus a tantos que precisam, né? Sim. Nós temos, nesse período aí de 6 anos que a gente está concluindo esse ano, temos muita experiência maravilhosa da distribuição da comunhão para idosos e enfermos. São momentos... Muitas histórias. Muitas histórias. São momentos de você se emocionar com a fé das pessoas quando recebe a comunhão em casa. A gente acha que a gente só leva, né? Mas no fundo a gente recebe recebe muito Nós mais, né? recebemos mais. E quem tá do outro lado, se tiver algum enfermo, se tiver algum Com idoso certeza. que precisa receber, que quer receber, aproveita essa oportunidade, né? Aproveita esse gancho. Entre em contato com a secretaria, né? Como a gente Com falou, certeza. vamos deixar o telefone aqui na descrição. Aqui embaixo, produção. Aqui embaixo, o telefone da secretaria. A produção tá Aqui, chique ó. demais, gente. E se sintam à vontade para isso. Tem ministro suficiente para ir Pra até a atender, sua casa. com certeza. Não é um trabalho, não é algo Não. inconveniente para nós. Com Pelo certeza contrário. é levar Jesus e receber também, né, em tantas casas. Foi isso. Muito obrigada. Obrigada. Espero Eu que que vocês tenham agradeço. gostado. E daqui a pouco tem mais. Isso aí.